Alô, amigos, sejam bem-vindos ao Bola na Torre de hoje, um programa especial, especialíssimo. Estamos aqui com o companheiro Gerson Nogueira e recebendo simplesmente Pedro Rocha, o artilheiro, o garçom, o protagonista, o exemplo. Pedro, obrigado pela presença aqui conosco e só parabéns, e muitos parabéns pela grande temporada. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês e obrigado pelo convite. Pedro Rocha, atração principal do Bola na Torre que está começando agora. Uma semana festiva e não poderia ser diferente. Depois do acesso à Série A do Brasileiro, o Clube do Remo viveu uma semana especial. Vamos ver a matéria. A semana começou totalmente azul marinho. É que no domingo passado, o Clube do Remo carimbou o passaporte para a Série A do Campeonato Brasileiro, depois de vencer de virada o Goiás. O feito foi em casa, diante de um Mangueirão lotado. Torcedores apaixonados que invadiram o gramado pós-jogo. Festa que teve as bênçãos de Nossa Senhora de Nazaré. Eu confesso para você que se eu não acreditasse que isso fosse possível, eu não viria. Eu vim porque eu acreditava que seria possível. Vendo o grupo de jogadores que tinha, o momento, ainda assim era possível. A festa saiu do Colosso do Bengui e encheu a aldeia amazônica. E sem hora para terminar. Tô passando mal até agora. É leão na Série A, pai. Não tem pra onde correr. É um sonho realizado, né? Há 31 anos o Remo não estava numa Série A, né? E eu nunca vi o meu time na Série A. Ano que vem, se Deus quiser, eu vou ver o Leão aqui, pelo menos conseguindo se manter com os pés no chão. No dia seguinte não foi diferente. Pelas ruas de Belém não se falava outra coisa. Remo na elite do futebol brasileiro e torcedores ainda anestesiados pela conquista. Isso aqui é uma felicidade de todo mundo, cara. Não tem igual, isso aqui não tem igual, cara. Não tem igual. Uma torcida maravilhosa. É Série A, parceiro. O Remo é para quem acredita. Muita gente desacreditou, não vou mentir. Teve horas que eu fiquei ansiosa, apreensiva. Não vai dar certo, não vai dar certo. Mas quando ontem eu entrei, pisei no Mangueirão, eu disse, vai dar certo, já é a gente. E a gente está aí, né, na Série A. Afinal, em 2026, teremos o Pará na Série A. O Remo é o nosso representante e a torcida torce para que o time seja forte, um elenco competitivo e que fique entre os 4 melhores do Brasil. Realmente uma semana especial. Uma semana depois, Pedro Rocha, qual é a leitura, qual é o balanço dessa conquista toda? Como é que você viveu? Sei que você passou a semana inteira fora de casa, praticamente, né? Enfim, como é que foi viver esse momento especial? Cara, foi muito especial. Na verdade, agora, uma semana depois, a ficha ainda está caindo aos poucos, né? Semana de muitos compromissos, de entrevistas e tudo, para falar desse momento muito especial, que para nós foi assim fantástico, né? Um objetivo conquistado e a gente só tem a agradecer a Deus por isso. Gerson Nogueira, é um momento realmente especial. Eu estava fazendo uma brincadeira com os números aqui, porque o Remo, o último acesso foi em 92, há 33 anos. Isso. Que tem a marca que é emblemática na história do clube. Isso. Né? Para muitos, 31 anos depois, eu diria que o Remo disputou, olha só a coincidência, a última Série A em 1994 e vai voltar em 2026. 32 anos. 32 anos. Você sabe qual é o número da camisa do Pedro Rocha? São esses simbolismos, né? Que é incrível, né? Que o futebol apresenta, né? Estava lendo, até depois de tudo, né, que aconteceu, a gente vai prestando mais atenção nos detalhes. O jogador lá do Criciúma, do Cuiabá, que fez o gol, um gol importantíssimo, né, para o Remo, um garoto, né? Ele é Davi Miguel, né? Que é o nome da aldeia onde o Remo foi fazer a festa depois, são essas coisas.
Pedro, eu lembro, estava acompanhando, assim, depois que você voltou, né, reapareceu assim para o cenário nacional no Fortaleza. Depois teve a passagem no Criciúma, né, com o Tencate, né, e o Felipe Viseu, que veio junto com você para cá. E eu destacava, e não estou falando por estar na sua presença, mas eu escrevia e tal, sobre aquelas previsões que se faz, né, no início de temporada. E eu achava que havia mais possibilidade de você encaixar, porque eu não via você como um homem de referência na área, era um jogador mais para se adequar a um esquema ofensivo. E pelas habilidades todas que você tem, né, de cair pelo meio, de derivar ali para o centro. E acabou mais ou menos ocorrendo isso. Mas um fato me chama a atenção nessa sua passagem, né, nessa temporada sua no Remo. É essa veia de artilheiro, né, de artilheiro mesmo, porque me parecia que antes eu não tinha nem mesmo essa preocupação, né, em ser o goleador das equipes. Você não tinha essa obrigação, sempre tinha alguém ali, digamos, normalmente o 9 é o cara que tem a obrigação, né, de ser o artilheiro e tudo. E você chega aqui e vira o goleador, né, na Série B, e acho inclusive que justificadamente muita gente coloca você como o melhor jogador da competição, eu acho mais decisivo, né? Embora tenha tido uma escolha essa semana, né, que colocou o Josué até do Curitiba, mas eu acho que pelo que você fez, pela sua contribuição, os 15 gols, as assistências... 9 assistências. E você considerava essa possibilidade quando chegou? Você pensava, tipo, não, daqui eu acho que você é o artilheiro, ou isso não era algo que estivesse no seu pensamento quando veio para o Remo? Olha, meu objetivo inicial era, né, chegar nesse momento e estar com o objetivo final, o primeiro objetivo, que era o acesso, né? Sim. Nas minhas metas pessoais que eu coloquei no início do ano, eu tinha sim essa ideia de ser artilheiro em algum campeonato, né? E graças a Deus foi no campeonato mais importante, que foi da Série B, né, que acabei conseguindo contribuir aí, significativamente para o acesso do clube, né? Então fico muito feliz, apesar de você ter citado bem essa questão de como a minha característica principal é jogar como extremo, jogar mais pelos lados do campo, né, e não exatamente como 9, como centroavante, né, e não tem tanto, digamos, essa obrigação de fazer um gol assim como um centroavante tem. Mas esse ano eu consegui assumir essa responsabilidade de poder contribuir mais com gols, com as assistências, né? E eu fico muito feliz por isso. Mas houve na tua carreira, Pedro, momentos de Pedro Rocha goleador, né? Eu vou lembrar aquelas 2 temporadas do Grêmio, sim. E vou lá atrás lembrar do Juventus. Também. Né? No Juventus, numa função diferente, como 9, né? Como 9, jogando centralizado. Como 9. Né? Lá eu joguei mais centralizado, mais como um falso 9, digamos. O professor Celinho, na época, me colocava nessa posição. E foi onde eu tive meu primeiro destaque aí no cenário, e depois acabei indo para o Grêmio também. E no Grêmio foram pelas minhas anotações, se elas não estiverem erradas, 2016, 2017, 11 gols em 2016, 12 gols em 2017. Isso. Né? E depois seguiu a trajetória, foi para a Rússia, né? Isso. Foi para a Rússia. Spartak, né? Spartak, Cruzeiro, Flamengo, Furacão. Fortaleza. E a passagem no Criciúma, ela foi curta, foi muito curta. Você chegou, acho que em agosto, né? Sim. Sofreu logo uma lesão na chegada. Isso, eu cheguei já no segundo semestre. E aí logo no início eu tive uma pequena lesão no joelho, no colateral. E aí fiquei fora ali dos 4 primeiros jogos, se eu não me engano. E depois, quando eu voltei, o time já estava numa situação delicada, já brigando pelo rebaixamento. E aí não consegui ter também a sequência que eu gostaria para poder ajudar. Mas logo depois também eu recebi o convite e acabei vindo para cá. Pois é, no final do ano passado, como é que tu fazias a tua reflexão, a tua avaliação da tua carreira, da tua temporada? Como é que tu olhavas os números de 2024, vamos dizer assim, dos últimos tempos, e prospectando 2025? Imaginavas essa virada de chave espetacular? Eu trabalhava muito para isso, né? Eu sabia que meus últimos 2 anos, principalmente
o de 2023, por ter tido a lesão no meu joelho e não ter conseguido jogar praticamente o ano inteiro. E o de 2024, que eu estava, né, recuperando minha condição física, digamos, pela volta do joelho, que é muito complicado. E sabia que esse ano seria um ano decisivo, né, para mim, para minha carreira pessoal, porque é um ano que eu precisava muito performar, né, e foi o que eu consegui, graças a Deus, na chegada aqui, né, tive uma preparação eficaz, né, e de muita qualidade, com todo o departamento do NASP. Então, né, consegui fazer uma boa pré-temporada, comecei a jogar, ter minutagem, ganhar ritmo de jogo, que isso é muito importante para todo jogador. Quando o jogador está com ritmo de jogo, né, as coisas acontecem naturalmente. Então foi assim, né, eu sabia que com minutagem que eu começasse a jogar, as coisas iam acontecer e foi o que aconteceu. E Pedro, como foi a adaptação assim que você chegou aqui? A gente sabe que Belém não é exatamente um lugar tão fácil, né, para quem vem, principalmente ali do sudeste do país, né, tem que se adaptar a clima. Lógico que a adaptação a um clube também requer assim um tempo. O Campeonato Paraense, ele é um campeonato diferente, disputado com muita, normalmente, chuva, campos ruins. Mas, para você, o Campeonato Paraense acabou funcionando como uma espécie de um laboratório de adaptação, até mesmo a essa condição de clima e tudo mais, a cidade, a alimentação? Sim, foi de fato uma preparação, né? O Campeonato Paraense ali, os primeiros jogos, né? A gente hoje super adaptado, eu com minha família, minha esposa, meus filhos também. Então, todo lugar que a gente vai, a gente procura o mais rápido possível se adaptar, porque a gente sabe que, né, minha família estando bem adaptada, meus filhos bem, eu, dentro de campo ali, irei me sentir melhor para poder, né, fazer o meu melhor trabalho. Então, minha esposa também, quando a gente recebeu o convite, ela tem grande culpa, né, boa, dessa minha tomada de decisão de vir para cá, porque ela sentiu em muita oração a gente fazendo que aqui seria um lugar abençoado que a gente viria. Então, acabou dando certo e a gente fica muito feliz por isso. Essa adaptação já absolutamente sedimentada pode ser uma esperança para o torcedor remista também, da permanência do Pedro Rocha para 2026. Você, no meio do ano, na janela, teve proposta, acabou ficando, quer disputar a Série A, quer ficar no Brasil. O Remo é Série A, né? O Remo é Série A, graças a Deus, né? Depois de muitos anos, muita luta e de um ano muito intenso, né? Mas a gente sabe que o ano que vem será outro campeonato. A Série A é um campeonato difícil, é um campeonato à parte, um dos mais disputados em todo o mundo aí. Então, acredito que, né, a gente precisa fazer, né, um bom projeto aí de Série A. Tenho certeza que o presidente Tonhão e toda a direção aí está muito focado nisso, né, de dar principalmente primeiro a estrutura que todo atleta precisa para poder chegar o ano que vem, a gente ir bem e quem tiver aqui conseguir performar da melhor forma e fazer uma grande Série A. Nós vamos mostrar agora o Pedro Rocha artilheiro. Os gols todos que ele marcou, né, em ordem cronológica, e aproveitar para a gente acompanhar a própria leitura dos gols, para que ele possa dizer qual foi o mais bonito, qual foi o mais difícil. Tudo começou contra o América Mineiro, né? Você marcou 2 gols contra o América Mineiro, depois marcou contra o Botafogo, depois contra o Coritiba. E eu estava vendo aqui na relação, o Goiás você não tirou o pé, né? Acelerou mesmo em cima do Goiás, né? Sim. Quem mais sofreu foi o Atlético. Você fez 4 gols em cima do Atlético. Mas o Goiás, você tirou o Goiás do G4. Na ida e na volta. Exatamente. Fora as 2 assistências, né? Também. Na partida decisiva do último domingo. Pedro Rocha, goleador, sempre foi um objetivo, porque eu fazendo uma leitura ao longo da semana de toda a tua história, né, garoto ainda,
querendo ser jogador de futebol, já sendo monitorado, né? E esse era o teu objetivo de vida sempre? Sempre foi, cara, sempre foi, né? Primeiro ser um jogador de futebol profissional, né? Desde a minha infância ali, meu pensamento sempre foi esse. Eu sempre brincava com a minha família que se eu não fosse jogador, eu ia passar fome, que eu não sei fazer mais nada, né? Na minha vida. Então, assim, esse foi de certa forma, uma pressão maior interna minha, de que, né, eu deveria me dedicar, me abdicar de muitas coisas para realmente virar um profissional, né? E sempre foi um objetivo, claro, como atacante, de um dia se tornar artilheiro de alguma competição importante, né? E dessa forma, através de muito trabalho, né, consegui esse ano, depois de alguns anos de carreira, conseguir ser artilheiro também. A gente observa em alguns desses lances aí, principalmente no começo, né, do campeonato, a partir daqueles gols contra o América, ainda com o Daniel Paulista de técnico, né? Aquela dobrada Marcelinho, Janderson, o cruzamento e ele fazendo o facão. E do outro lado ele tinha o Sávio, né? Que, aliás, uma das últimas entrevistas antes dessa parte final, você destacou até o período de entendimento ali com o Sávio pelo lado esquerdo, né? Cruzamentos e tudo mais. Algumas dessas jogadas, elas aconteceram sempre saindo do lado esquerdo, né, para o centro, mas finalizações mais centralizadas, tanto que começou-se a defender, quando o Remo teve aquela crise do 9, né, não estava conseguindo encaixar alguém ali, que você realmente fosse mais centralizado. E o Guto Ferreira chegou a experimentar você ali, né? E você se sentiu bem nessa função? Lembrou a época do Juventus, por exemplo? Exatamente, lembrou. E, se eu não me engano, no Cruzeiro também eu tive alguns jogos com o Mano Menezes. Ele me colocou ali nessa função também. Né? E lembrou, e o Guto, no jogo do Atlético, às vésperas do jogo, ele, quando estava para montar o time, perguntou se eu jogaria ali, né, de 9. Eu falei que sim, se ele precisasse eu jogava, que eu gosto também de jogar ali naquela posição, apesar de não ser a minha principal característica, mas, né, eu gosto de jogar ali também, e acabou dando super certo nesse primeiro jogo do Atlético. Acabei fazendo 2 gols também e pude ajudar. Teve um lance agora aí que foi o seu gol de falta, né, nesse jogo. Contra o Amazonas. Contra o Amazonas. E aí ficou claro naquela hora que havia também uma preocupação em variar, né, o repertório, né, não fazer... Você fez gol de cabeça, gol, né, entrando na área, driblando, chute de média distância ali da altura da intermediária, e também de falta. Você começou a treinar muita falta? Comecei a treinar porque esse era um objetivo meu pessoal, né, um gol que ainda faltava na minha carreira, né, e eu comecei a treinar faltas, né, eu falei, vou ficar... Foi o primeiro gol de falta? Primeiro gol de falta da minha carreira profissional, né, profissional, e falei, cara, eu preciso me preparar, e você vê como que é o poder da mente, né, justamente na semana, eu comentei, se eu não me engano, com o Pedro Castro, que falei, irmão, vou fazer um gol de falta. E aí, no jogo seguinte do Amazonas, acabou saindo. Então, assim, foi um repertório grande, como você citou, de gol de cabeça, gol de perna direita e perna esquerda, e também de falta. Esse aí é o de cabeça, né? Do América, né? No início. O primeiro. Mas nesse jogo também teve o gol da jogada, da dobrada, né? Do Janderson, né? Do Marcelinho com o Janderson. Isso. Que toca nós estamos mostrando e vamos continuar mostrando os gols, os 15 gols. No início aí, esse gol era uma jogada característica nossa ali, principalmente, se não me engano, ainda era com o Daniel Paulista. Isso. E era uma jogada muito treinada nossa, né? Tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. E a gente teve mais felicidade pelo lado direito ali, né? Com o Marcelinho e o Janderson me servindo ali também. E aí tinha aquela outra característica do lado esquerdo, a dobradinha ali com o Sávio, que a gente se entendia muito bem ali e conseguiu, né, fazer boas jogadas, fazer alguns gols ali que pudessem ajudar. A gente olhando os gols, né, como o Gerson falou, um repertório variado aí, qual você destacaria como o seu gol mais bonito dentre esses 15?
Olha, eu acho que o mais bonito foi o do Botafogo lá, uma jogada característica que eu recebo já girando e deu aquela famosa chapada, né? Este é um gol que no futebol é bem visto, né? Então, para mim, assim, foi um dos gols mais bonitos também. Mas, sem dúvida, citando aqui já também o mais importante, acho que o de domingo passado, que, né, foi o mais importante, o mais emocionante para mim. Assim. Sem dúvida, porque ele aconteceu no momento chave do jogo. Exatamente. Foi num momento muito... Se o Remo virasse com a derrota, que era injusta, porque o Remo, inclusive, quando tomou o gol, ele era melhor em campo. Eu já tinha ido 2 vezes lá. E o Remo tentou de todas as formas, o Tadeu fez boas defesas, estava muito bem no jogo. E aí aquela bola, que também é uma característica, né? Quando você dá o corte para a batida, você saiu da dupla marcação, saiu do Juninho e do Gava. Exatamente, isso. Aí levou para o lado e mandou. E houve um corta-luz do Jaderson, né? Assim que a bola ia na direção, ele entendeu e saiu, né? Foi. E é uma característica também, o chutar de fora, né, Pedro? Tu chutas muito de fora, Sim. né? Sim, porque normalmente ali, igual nessa parte do jogo, a gente atrás no placar, as equipes normalmente elas recuam bastante, né? E colocam ali praticamente todos os jogadores na frente da defesa. Então, muitas vezes você não consegue entrar tocando mais próximo do gol para poder finalizar melhor. Então, às vezes você tem que arriscar de fora da área, que muitas vezes vai direto assim, mas muitas vezes desvia alguém e acaba entrando também. Tem uma situação nesse jogo contra o Goiás, primeiro que aquela hora que o Remo estava sufocando, né, tinha sofrido o gol, precisava reagir, sabia que era importante reagir. Essa cavadinha contra o Goiás também. Lá, Goiás lá. Isso. Só que estava super povoado, né, o campo de defesa do Goiás. Chegou uma hora, eu estava comentando o jogo na Rádio Clube, que eu percebi que tinham 21 jogadores no campo de defesa do Goiás. Tinham os 10 do Remo, até o Klaus, o Kaique, só o Marcelo Rangel estava lá, à altura ali da linha da grande área, inclusive, do Remo. E houve um lance, estava chovendo, menos de um minuto antes de você receber aquela bola, né, que saiu até cuspido aquele cruzamento, né, bateu em alguém, chegou até você, o cruzamento do Pedro Costa. Uns segundos antes, 30 segundos antes, a última bola que você pegou antes do gol, você matou ela próximo à linha de fundo, ela escapou, a linha de lado ela escapou, porque estava chovendo, né? Isso. E aí o torcedor ali agoniado, não era nem de reclamar pelo lance, né, pela infelicidade, mas ficou a ideia, poxa, tá difícil mesmo. Sim. E aí no minuto seguinte, é isso que eu acho maravilhoso do futebol, né? Minuto seguinte, tudo clareou, né? Você recebe aquela bola. Interessante, o Pedro Costa fez o cruzamento, ela resvalou, ela desviou. Foi. E caiu justamente. Se ele acerta o cruzamento, não ia chegar nele. Chegou, ele dominou e quando ele dominou, ele deu logo tapa para o lado. Sim. O Juninho já ficou para trás, né? E ele bateu, mas foi uma batida. E nas imagens, assim, a gente muitas vezes, vendo de fora, não consegue ter a noção. Mas naquele momento caiu uma chuva muito forte. E por ela ter desviado, a bola veio numa trajetória... De difícil domínio, De difícil domínio, isso. E eu tive a felicidade de conseguir dominar bem e ela já ficar próxima ali. E aí, nesse domínio, já tirei a primeira vez, né? E deixei ele para trás. E dei mais um tapa para ajeitar. E aí, nesse segundo tapa, aí que clareou, eu falei, vou soltar o pé aqui. E soltou bonito. Importante o gol, né? E trouxe o Remo para o jogo definitivamente. Aliás, no intervalo, você disse na entrevista, empatamos na hora certa e agora vamos virar. E aquilo ali chamou também, né? Deu a impressão, né? E talvez não tenha sido nem consciente, mas você percebeu que do jeito como estava o negócio, o gol dificilmente ia sair numa jogada trabalhada. Tinha que ser uma ação individual, né? Chamar a responsabilidade. Exato. E aí isso aumenta a importância, né, de você como artilheiro e como uma espécie de líder em campo, né? Um jogador que, bom, é comigo, né? Eu vou pegar essa bola e arriscar. Uma coisa muito forte que aconteceu também no jogo de domingo passado, estava 1-1 o jogo e saiu o gol do Cuiabá. O gol do Cuiabá, àquela altura, dava ao Goiás o acesso, porque estava empatado o jogo. Mas a torcida, e por isso eu tenho usado muito, até uma expressão, uma palavra que o Pedro Rocha usa muito, que é o acreditar, né? É o ter fé. A torcida do Remo vibrou como se fosse um gol do Remo, o gol do Cuiabá.
mas não tinha o resultado favorável Nas ainda. mãos ainda. Mas tinha a convicção de que ele chegaria. E chegou com 2 assistências do Pedro Rocha para o João Pedro, de Pedro para Pedro, né? Enfim, para edificar essa história de Pedro para Pedro. Eu não sei se isso tocou vocês dentro de campo. Vocês tiveram essa percepção? Na hora também? da gritaria, na hora do deu gol para do Cuiabá? perceber que era algo bom, né? Sim, sim. Na verdade, foi uma conversa na semana nossa, durante toda a semana, né, que a gente precisaria primeiro focar no nosso, naquilo que a gente controlava, né, que era o nosso jogo. A gente disse, não adianta a gente pensar no jogo que a gente precisa do resultado e não fazer o nosso papel, que é o mais importante, né? Então a gente focou muito nisso e até durante todo o jogo ali a gente procurou evitar ao máximo, né? Saber, né? E acredito que deu certo, porque a gente ficou mais concentrado no jogo para fazer de fato o que a gente precisava, que era ganhar o jogo, né? E o resultado de outros jogos, né? A gente sabia que poderia acontecer mais naturalmente. E aconteceu naturalmente. Vamos para o pinga-fogo da galera, em nome das Baterias Tudo. As Baterias Tudo são as baterias oficiais da dupla Repar. Você instala e esquece. Eu separei algumas indagações, alguns questionamentos dos torcedores ao longo da semana. Hoje o programa é especial, mas eu fiz questão de puxar algumas colocações. O Marco Branco, do Marco, diz o seguinte: eu fico com a frase do Pedro Rocha: o Remo é para quem acredita. Olha aí. Bacana, e realmente, né? Você demonstrou ao longo de toda a temporada essa fé inabalável, né? Pelo lado da espiritualidade, da religiosidade, mas também pela autoconfiança de um atleta que vive um grande momento, alta performance. Então você exemplifica muito esta conquista do Clube do Remo. Claro, a gente poderia elencar aqui alguns outros jogadores, como Marcelo Rangel, como o Klaus. Eu destaco o Klaus, que ele é um jogador que não tem, digamos assim, essa visibilidade maior do torcedor, mas ele foi muito importante. O Caio Vinícius, enfim, a gente poderia... Mas Pedro Rocha representa a excelência, a conquista, né? o acerto, né? A eficácia. Então, Pedro, com tudo isso, e acima de tudo com a fé, você removeu uma montanha, você e seus companheiros. Exatamente, é importante citar, né, e parabenizar todos. É lógico que por eu ter sido artilheiro, por eu fazer um grande jogo no domingo, né, com gol e 2 assistências, mas eu sempre gosto de frisar que nada disso teria acontecido se não fosse, né, os outros companheiros, como você citou, o Rangel defendendo lá atrás o campeonato todo, o Klaus, o Reinaldo, o Caio e todos os jogadores que entravam muitas vezes no segundo tempo e que ao longo do campeonato ajudaram a decidir muitos jogos também. Então, né, fica aqui registrado também minha gratidão por cada jogador, por cada amizade, pela nossa união durante todo o campeonato, que teria uma palavra, né, para descrever o nosso momento esse ano, foi a união desse grupo, que sem vaidade, sem ego de ninguém, conseguiu se juntar por um mesmo objetivo, né? Isso é importante deixar claro que todos têm parte importante nessa conquista. Com certeza, inclusive nos momentos de dificuldade que o Remo viveu, houve um momento de seca e que o Remo conseguiu sair. Aquele início de retorno, né? Foi complicado. Sim. Olha aqui, o Joelson Mendes de Coraci. O nome do meu primeiro neto vai ser Pedro. Olha aí, coisa boa. Já sabe aí, olha aí. André Filocrião, lá do Marizal. Pedro Rocha honrou o manto. É um exemplo para a juventude, homem de fé e de fibra. Você deu vários exemplos disso, né, Pedro? Sim. Inclusive, levando a imagem de Nossa Senhora de Nazaré no jogo de domingo, todos com a bandeira do Pará. Sim. Uma festa Esse foi um pedido ali do presidente Tonhão. No início dos jogos no Bainão, né? Para que a gente, nessa reta final, consagrasse a ela todo esse caminho do Remo, né? Até a busca do objetivo.
Então, é muito honrado e com muito carinho, né, recebi essa missão aí do presidente e pude ali ser o porta-voz, digamos, a porta de entrada ali com a imagem para poder, né, ela nos abençoar e abençoar todo o clube, o povo paraense também. Já já a gente vai voltar, tem mais Pedro Rocha conosco e vamos falar também da reconstrução bicolor para o ano que vem. Já já para você. Quanto tempo deu? Estamos de volta com o Bola na Torre especial deste domingo, com a presença de Pedro Rocha, artilheiro e o jogador mais emblemático deste acesso conquistado pelo Clube do Remo para a Série A em 2026. Mas vamos falar também um pouco do Paysandu Esporte Clube. O Papão viveu uma semana de reconstrução, apresentando os seus novos atores para 2026. O Paysandu apresentou à imprensa e à torcida o novo executivo de futebol. Trata-se de Marcelo Santana. Ele chega para comandar o planejamento da temporada 2026 e reforçar a estrutura do clube fora das 4 linhas. A ideia de início da pré-temporada é o dia 16 de dezembro, uma terça-feira. É com essa data que a gente tem feito o primeiro planejamento. Um dos assuntos abordados na entrevista e que chamou a atenção foi a situação do atacante Rossi. O executivo explicou que a definição sobre a permanência do jogador depende de um processo interno que será conduzido com cautela. Eu ainda não tive a oportunidade de conversar com o Rossi após a minha chegada ao Paysandu. Quando eu trabalhei no Vasco, a gente teve a oportunidade de trabalhar junto e ele vai ser tratado com respeito. Foi um investimento grande que o clube fez. Agora a gente tem aquele, digamos, passo a passo para fazer. Primeiro entender se o atleta quer continuar ou não quer para a temporada do ano que vem. Ponderar depois o investimento que foi feito com a entrega de performance que aconteceu e depois buscar um entendimento, se todas as etapas forem avançando de modo positivo, de qual valor seria possível o clube suportar para ter o atleta aqui ao longo da próxima temporada. O gerente de futebol, Vandique Lima, está de volta ao Paysandu. Ele, que já presidiu o clube entre 2013 e 2015, retorna agora com a missão de reestruturar o elenco depois do rebaixamento para a Série C. Uma coisa parecida daquele meu ano, que eu já estou vendo que está daquele ano de 2013, que já está acontecendo agora nessa gestão, é que a diretoria está procurando equalizar todos os débitos para que a gente possa iniciar o ano de 2026 sem débito com atletas, com funcionários, para que a gente possa começar o ano com tranquilidade. E nesse processo de reconstrução, Vandique sabe que não dá para perder tempo. A meta é reorganizar cada setor para que o time volte a ser competitivo já no início da próxima temporada. Nós temos que pensar no elenco, não tem como você planejar o futebol sem falar da formação do elenco. E na parte da estrutura a gente está vendo também o que pode ser melhorado no CT, para que o Paysandu possa começar a treinar no CT e os jogadores se apresentarem lá. Mudar daqui da Curuzu, a Curuzu deve ficar apenas para jogos, um ou outro treino. Com um sorriso no rosto e sendo recepcionado pela nova comissão, Júnior Rocha foi apresentado como técnico do Paysandu. Logo na chegada, ele deixou claro que sua metodologia de trabalho passa por conceitos que considera inegociáveis. A minha filosofia de trabalho, a minha metodologia de treino, mas eu sempre gosto de dividi-las com os profissionais junto, né? Então eu não vou decidir nada sozinho aqui. A última palavra na questão da escalação sempre vai ser minha, né? Sou eu o responsável pela parte técnica, tática. Mas tu pode ter certeza, vamos fazer uma coletividade muito forte aqui. Muito forte. Desde lá de cima do topo até chegar no staff aí, nós vamos fazer uma coletividade muito forte. O treinador também destacou o estilo de jogo que pretende implementar na Curuzu. Gosto de um jogo sempre apoiado, de construção, com suas posições bem definidas. E aí, ao longo da caminhada, aí nós vamos nos conhecendo, né? A expectativa é que a pré-temporada marque o início de uma nova etapa no Paysandu, que tenta voltar ao protagonismo dentro e fora de campo. O Paysandu vai viver essa fase de reconstrução. E já que a gente falou muito aqui em fé, né?
tem também uma frase importante com relação a isso. A fé nos reveses da vida. É o que o Paysandu está vivendo. Ele tem que ser reconstruído, não é? E começa por essa remontagem de grupo de trabalho, de elenco, para que possa fazer uma temporada de 2026 mais exitosa, buscando principalmente o acesso à Série B, a volta à Série B, já que o Paysandu estará disputando a Série C do Campeonato Brasileiro em 2026. Aproveitando para falar, a gente mostrou a matéria do Paysandu, mostrou o caminho que o Paysandu vai ter que percorrer, caminho tortuoso, que a vida faz isso, você tem sucessos e tem fracassos, né? E você tem que aprender a enfrentar os momentos com sabedoria, o sucesso e o fracasso com sabedoria, né? E essa rivalidade entre Remo e Paysandu, Pedro, você que viveu este ano isso de uma forma muito efetiva, você viveu outras rivalidades e eu sempre comparo muito a rivalidade entre Remo e Paysandu com a rivalidade entre Grêmio e Internacional. Eu acho elas muito parecidas. Não sei qual é a tua leitura com relação a isso. É bastante parecido, cara. Assim, cada um em cada lugar com a sua particularidade, né? Mas eu, antes de vir jogar aqui no Remo, eu não tinha nunca vindo para Belém, nunca jogar contra nem Remo nem Paysandu aqui, mas já sabia dessa rivalidade. Só que eu fui ter a noção mesmo do que é esse clássico quando eu cheguei aqui. Então, em saber que só o fato de ser o clássico mais disputado do mundo, isso já é um grande porém, né? Então, assim, cada clássico aqui que eu vivi particularmente esse ano foi muito especial porque, como eu disse, todo jogador sonha com esses grandes jogos, com esses grandes momentos. E, de fato, o povo paraense sabe fazer uma festa bonita, principalmente nesses clássicos. É impressionante, realmente, o torcedor paraense está sempre na Série A, é sempre de primeira divisão, né? É muito impressionante. E essa reconstrução do Paysandu passa por entregar ao torcedor esta esperança, né? Sim, e acho que essa esperança está bem, assim, solidificada, né? Porque primeiro foi a volta dos ex-presidentes, né? Alberto Maia, Vandic Lima, além de outras figuras importantes no clube, com experiência lá dentro, que acabaram juntando aí forças, né, com o presidente Roger Aguilera, num momento em que a diretoria parecia fragilizada. Eu acho que esse foi o primeiro grande reforço do Paysandu, ainda durante a campanha, né, da Série B. E aí veio a comunicação, aí o anúncio do Marcelo Santana, né, um executivo moderno, né, novíssima geração, ex-presidente do Bahia, um cara até mesmo no aspecto acadêmico muito bem preparado. E eu achei muito legal que foram buscar um técnico como o Júnior Rocha, que acho que até mesmo na questão da idade, né, o Marcelo tem 43... Eles são do mesmo ano, nasceram no mesmo ano. Isso, então acho que é uma conexão, era muito importante essa conexão. Por exemplo, eu não via o Marcelo Santana trabalhando com um técnico das antigas. Ele é um cara com visão moderna, a gente percebe, né, no que ele diz e tudo. E acho que o Júnior Rocha tem muito a ver. A gente conheceu o Júnior Rocha no Luverdense, né? Enfrentando o próprio Paysandu, o Remo e tal. Agora, ultimamente, esse acesso dele com a Ferroviária quase conseguiu também levar o Caxias, né? Então é um técnico que eu acho que está naquele nível ali dos novos técnicos e que encaixa muito bem no momento do Paysandu. A entrevista dele foi muito legal, foi muito boa, falando aí de competitividade acima de tudo, né? Ele já conhece um pouco, já tem uma ideia do que é o futebol aqui, né? Essa rivalidade que o Pedro Rocha acabou de comentar, o Júnior Rocha já vem ciente disso também. É muito importante que saiba, digamos, o terreno onde pisa, né? Mas acho que o Paysandu fez duas boas escolhas, o Marcelo e o Júnior Rocha. Bom, a temporada 2026 ela vai ser diferente para o Remo, não apenas pelo acesso, né? É que a Série A do Brasileiro ela vai começar em janeiro e vai até dezembro. Ela vai ocupar a temporada inteira, dia 28 de janeiro. Nós temos o Campeonato Paraense, temos Copa Verde, Copa do Brasil, e o Remo já estabeleceu, e no meu entendimento com muita correção, as prioridades.
Brasileirão é a prioridade A, Copa do Brasil é a prioridade B. Então, o Paraense e a Copa Verde, o Remo deve disputar a maioria dos jogos com time alternativo. Porque eles vão se entremear. Você vai ter jogo, vai ter um momento que você vai ter Campeonato Paraense, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro para o Remo. Então, Pedro Rocha, você ficando no clube do Remo, você vai jogar mais a Série A e a Copa do Brasil, viu? Exatamente. Hoje eu ainda falo como jogador do clube do Remo, né? Então, né, como ainda estou jogador do clube... E tomara que fique, tomara que fique. Sim, obrigado. Aí, esse tipo de competição você quer jogar mesmo, é a Série A de volta. Você tem propostas internacionais, a gente sabe disso, mas você quer fincar de novo o pé no Brasil. Olha, eu sempre gostei, né, de estar no mais alto nível possível. E, sem dúvida, a Série A é um campeonato desse, né, de que você está em alto nível e, graças a Deus, a gente conseguiu esse acesso do Remo para a Série A. Então, como eu falei, no momento certo aí a gente, né, pode sentar e conversar para resolver essa questão do contrato. Mas você pretende, isso, uma decisão familiar, continuar no Brasil? É esse o objetivo? Ou pensa em voltar a viver uma experiência internacional? Como é que foi a experiência na Rússia? Não, foi uma experiência muito boa, assim, para minha carreira foi uma coisa muito importante, é uma coisa que eu precisava passar, né, e o sonho de todo jogador também é jogar na Europa, e eu tive essa experiência. Agora, as decisões que eu tomo hoje em dia é sempre baseadas e pautadas juntamente com a minha família, né, com a minha esposa. A gente sempre senta e conversa e vê o que pode ser o melhor para a gente. Então, espero aí que com calma, com discernimento de Deus, a gente possa tomar a melhor decisão. Gerson Nogueira, Pedro Rocha, Série A. Série A. Eu sempre me ocorre assim que quando começa uma disputa como essa de Série B, e os clubes paraenses, eles entraram nos últimos anos, né, sempre que entram na Série B, o primeiro pensamento é permanecer, né? É aquela coisa muito mais de defesa, né? Não, vamos tentar segurar a vaga. Este ano, o Remo entrou na Série B com algo novo, né? Até mesmo em termos de ambição. O presidente, na época o Sérgio Papelin... Eu queria lembrar que na campanha para a presidência do Clube do Remo, sim, lá atrás, Antônio Carlos Teixeira disse, em meio à campanha, como promessa de campanha, o Remo vai sair da Série C para a Série B e da Série B para a Série A em 2 anos. E ele cumpriu. Cravou isso. É o presidente mais vitorioso da história do Clube do Remo, não há dúvida nenhuma. E eu falo isso... antes mesmo dele voltar para o Remo, eu dizia para ele que a história do Tonhão com o Clube do Remo é uma história de vitórias impressionantes. Até no título da Série C em 2005, ele era o vice-presidente do Rafael Levi na época. No acesso em 1992, eu transmiti esse jogo lá no Caio Martins, em Niterói. Ele estava lá. Então, nos grandes momentos do Remo, ele está sempre. E outra coisa, nos momentos de dificuldade, ele também está. Aquele grupo que sempre chegou ali, né, no momento para segurar. Mas eu ia perguntar para o Pedro, é que dirigentes, o executivo, que era o Papelin, também falaram muito isso, enfatizaram muito que o olhar era todo Série A. Em termos de elenco, em termos dos jogadores, você mesmo, essa também era a ideia? Não era algo, né, que se pensasse, não, tudo bem, se der e tal, vamos conseguir permanecer, está tudo bem. Era um pensamento, digamos, mais cauteloso, ou havia realmente essa visão de que dava para chegar, que dava para brigar lá em cima? Bom, é natural, né, Jéssica, que um time que acaba de subir da Série C para B, né, todo mundo se fala que vai brigar somente para não cair novamente, né? Então, assim, tem uma frase do Papelin, que até antes mesmo dele me ligar, que me marcou muito, foi logo após o acesso da Série B para B, que ele disse, a minha permanência aqui se deve muito ao que o presidente Tonhão pensa. Se ele realmente quer montar um time competitivo para o próximo ano, eu irei ficar. Então, aquilo me marcou muito, né? Eu, como
conheço ele desde Fortaleza, né, e me trouxe para cá também. Então, acho que esse é o pensamento, né? Você não pode entrar numa competição pensando somente em brigar para não cair. O clube do Remo, com a grandeza que ele tem, ele não pode pensar dessa forma. Então, eu acredito muito nisso, que, né, é lógico que com a dificuldade que toda competição tem, você entra, mas tem que ser para brigar por alguma coisa, e não somente para não cair. Então, acho que é dessa forma, pensando assim, que, né, o clube tem que crescer cada vez mais. E olhar para a Série A também com esse olhar maior, né? Exato. Querendo mais, uma competição sul-americana, Sim, por que sim. não? Né? Vamos para o pinga-fogo da galera, em nome das baterias Tudo, você instala e esquece. A bateria oficial da dupla Repá. Pensei mais algumas perguntas aqui. O Paulo Sérgio Gomes, da Condor. Sou o Paysandu, mas o Remo mereceu. E eu torço para que o Paysandu siga neste mesmo caminho. É o que nós queremos, futebol paraense brilhando no cenário nacional. Essa é a nossa expectativa. Mauro Souza, do Outeiro. O Remo vai ter que montar um timaço para 2026, Gerson. A ideia é essa e tem que ser, né? Garantir aí pelo menos parte do elenco atual, mas é lógico que tem que turbinar isso, melhorar, reforçar e investir, né? Nós tivemos o exemplo este ano de um cálculo errado do próprio Paysandu, com contratações tecnicamente, né, no nível baixo e também quantitativamente, né? O elenco do Paysandu chegou uma hora que faltava jogador. O Luizinho Lopes chegou a não ter jogadores, né, em quantidade mínima ali para o banco de reservas em alguns jogos, competições simultâneas. Então acho que o investimento do Remo tem que ser realmente pesado nesse sentido. O José Pinagé, de São Brás, Série A em janeiro. Então, esquece o paraense, Leão. Não dá para esquecer, tem que disputar, né? Mas a prioridade é claro que é a Série A. O Álvaro Nascimento diz aqui, ele é de Ananindeua. Só é remista quem acredita. Obrigado, Pedro Rocha. É verdade. Acho que a frase que eternizou aí esse acesso foi: o Remo é para quem acredita, né? Para quem acredita. Então o torcedor acreditou, veio junto com a gente, nos apoiou até o final, e quem acredita, tem fé, as coisas acontecem. É isso mesmo. Já já a gente volta para a reta final do Bola na Torre com um Vamos Ver de Novo especial para a torcida do Remo e para o Pedro Rocha. É hora do Vamos Ver de Novo, um brinde ao futebol, em nome da Cerveja Tijuca. Se o encontro é de amigos, a cerveja é Tijuca. Te quero, Tijuca. Te quero, Tijuca. Pra comemorar, levanta o copo com a sua. Te quero, Tijuca. Te quero, Tijuca. Cerveja Tijuca foi feita pra ti, feita pra ti. Lance do primeiro tempo, Pedro Rocha, que já tentava há bastante tempo, se livrou da marcação e mandou um foguete. Sem defesa para o Tadeu, 1-1 no Mangueirão, e o atacante chegando ao seu 15º gol na competição. Na saída pela direita, Panagiotti serve bem Pedro Rocha, que cruza para João Pedro escorar e meter para o fundo da rede. 2-1 Remo, e entrando no G4 com a derrota parcial do Criciúma. O artilheiro foi para a cobrança, a bola voltou para ele, que serviu de novo ao atacante João Pedro, que escorou bonito de cabeça para fazer 3-1 Remo, e o Mangueirão vindo abaixo. Fechar com o gol e com as duas assistências, né? Do artilheiro e do garçom do Clube do Remo. Foi tudo, né? Faltou bater escanteio e cabecear, né? Batia o escanteio e ainda chegava na área para cabecear. Impressionante. Gerson Nogueira, vamos fechar o programa fazendo o nosso agradecimento e as nossas felicitações, Pedro Rocha, a você. Muito sucesso, você merece. Obrigado. Você é um profissional, é um homem que honra a camisa que veste e que demonstrou isso no Clube do Remo. Sucesso absoluto na tua carreira, irmão. Obrigado pela presença aqui, você engrandeceu e muito
o programa de hoje. Obrigado, agradeço demais o convite, pelas palavras e foi bacana demais bater esse papo aqui com vocês. Um abraço, Gerson, obrigado, Pedro Rocha, obrigado a você que nos acompanhou até agora, uma abençoada semana para todos nós e até o próximo domingo com o Bola na Torre. Tchau, pessoal.